capacitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa tomar o lugar dele na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Nós estamos muito felizes por conta da presença dos irmãos. Eu quero dizer que você que nos visita, já foi dito isso, você é muito bem-vindo no nosso meio. Mas você que andava ausente, você não é bem-vindo, não. Você faz parte dessa casa, não falte não, tá? Você faz falta para nós. Quero já dar um reforço no aviso que foi dado. Semana que vem nós temos a presença do pastor Roberto da Igreja Videira conosco. Eu quero te convidar para estar conosco. Fala para o irmão do seu lado, irmão, não falta não. Glória a Deus. Compartilhado nesses dias. Estamos aí no 13º dia do nosso livro do jejum de 21 dias. O livro fala sobre o reino de Deus, o reino a favor do rei. E há mais de 2 anos atrás eu ministrei uma palavra sobre o reino de Deus. Eu quero falar sobre isso novamente, sobre o reino de Deus, sobre os princípios do reino de Deus. Como é importante nós entendermos aquilo que o Senhor fez na nossa vida e a nossa postura como homens e mulheres de Deus que nos entregamos a Jesus, que decidimos entregar o senhorio da nossa vida para Cristo. O quão importante é nós sabermos a diferença que fazemos parte desse reino de Deus. Não é uma religião, não é apenas vir à igreja aos domingos, não é fazer parte de uma célula, não é carregar uma Bíblia, não é dizer no seu trabalho que você é evangélico, que um dia você passou pelas águas do batismo. Não! Ser cristão, fazer parte deste reino é muito mais que isso. Nós vamos compartilhar um pouco sobre isso no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos ganhar um tempo aqui, eu vou ler, se você não achou, você preste atenção na leitura. O texto diz assim: pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Amém? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos transportou, Ele nos resgatou de um império de trevas, de um império de destruição, de um império de derrota, para um reino do seu Filho amado. E como cidadãos deste reino, nós precisamos entender, nós não fazemos parte desta terra. Nós somos peregrinos aqui. Quando nós fazemos uma viagem para um lugar, nós sabemos que o tempo que nós iremos passar naquele lugar, que o tempo é curto, o que nós fazemos? Nós não arrumamos muitas coisas. Nós não nos preocupamos muito com a arrumação do lugar, não é? Quando já foram para a praia e não ficaram numa casa muito legal? Já fiquei numa aventura poderosa, irmãos. Só de lembrar o coração já gera. Deixa essa história para depois. Mas quando você está num lugar que não é o seu, você sabe que você vai ficar pouco tempo, você não se preocupa. O máximo que você faz é dar uma arrumadinha, ver se não tem nenhuma barata, nenhuma cobra, você deita, dorme, levanta, vai para a praia, se diverte. Você não está preocupado se a parede está rebocada, se tem um furo na telha, você não está preocupado com nada. Por quê? Porque ali não é a sua casa. Você não vai investir dinheiro naquele lugar. E nós precisamos entender que nós estamos nessa terra de passagem, porque a palavra de Deus diz que nós não somos daqui. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos transportados de um império de trevas para um reino de Deus, para um reino de amor. E no texto que nós lemos de Colossenses diz exatamente isso, que nós fomos transportados. Nós não fazemos mais parte. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você é peregrino na terra. E quando você está num lugar que não é o seu lugar de origem, quando você está num lugar que não é a sua casa, você não vê a hora de voltar para a sua casa, não é? Isso é num lugar bom ou ruim? Já fiquei em lugares muito bons também. Mas o desejo é voltar para a minha casa, para a minha cama, para a minha família, para o meu lar. E esse desejo de voltar para o lar, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus coloca esse desejo no seu coração, mesmo você não tendo ainda participado desse lugar. Quantos tem vontade
vontade de ir para o céu? Quantos têm vontade de viver com Cristo? Mas nós não tivemos ainda essa experiência. Mas por que nós temos esse desejo? Porque o Espírito Santo de Deus traz esse desejo em nós, porque Ele sabe como é lá. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos transportados para um lugar, é o que Paulo diz aos Colossenses. Qual é este lugar? O reino de Deus. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá em Romanos capítulo 14, o versículo 17, um texto muito conhecido de nós, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando nós falamos sobre o reino de Deus, quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, sobre o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo sobre as coisas deste mundo, sobre os prazeres deste mundo, sobre as alegrias que este mundo, essas alegrias temporárias, carnais, momentâneas, que o mundo quer nos dar. E Paulo diz que o reino de Deus não faz parte disso, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é prazeres. Sabe, nós vivemos em um mundo que está em busca de prazer, mas nós não estamos em busca de prazer, nós estamos em busca de justiça, paz e alegria, porque é isso que faz parte do reino de Deus. Amém? Então nós fomos inseridos por Deus, pelo próprio Rei, em seu reino. E nós precisamos ter clareza de quais são os princípios, quais são as normas, quais são as leis que regem o reino de Deus. O reino de Deus é um governo universal, e ele é estabelecido no céu e foi inaugurado na terra por meio de Jesus. Quando Jesus veio à terra, ele manifestou o reino de Deus através da sua vida. Nós vemos que através da vida espiritual, moral e mental de Cristo, Ele veio e nos mostrou algo diferente. Ele mostrou para a humanidade que havia algo que precisava ser colocado novamente no eixo. Aquilo que era o plano eterno de Deus, de nós vivermos com Ele para sempre, sermos a imagem e semelhança dEle, governar com Ele, governar sobre a autoridade dEle, sobre toda a terra. Jesus veio para mostrar para o homem que Deus estava disposto a pagar um preço para que isso fosse novamente possível. E através do exemplo de Jesus Cristo, nós podemos ver que o reino de Deus é totalmente diferente de tudo que nós vemos neste império de trevas. O reino de Deus se manifesta aonde a vontade de Deus, que é o Rei, é estabelecida. Como eu disse, foi Jesus quem inaugurou o reino de Deus na terra. E o reino de Deus, ele deve ser anunciado por nós em toda a terra. Nós somos responsáveis por anunciar o reino de Deus. E nós vemos que em nosso tempo, a maioria de nós temos muitas dificuldades de viver de acordo com os princípios e as leis do reino de Deus. Por que isso? Porque a maioria de nós aqui nascemos em um regime democrático. Ninguém nunca viveu em um reino. Nós nunca tivemos a oportunidade de viver sob a autoridade de um reino. Alguns de nós nasceram na época da ditadura militar aqui no Brasil. Pegaram um pedaço. Poucos de nós, amém? Mas a maioria de nós nascemos em um regime democrático. E quando você não entende sobre aquilo pelo qual nós estamos falando, é mais difícil nós assimilarmos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina como é o reino, como nós devemos viver a vida do reino. Nós vivemos em um regime democrático que é totalmente diferente do reino. Por exemplo, no regime democrático nós votamos para eleger o nosso presidente. No reino não. No reino, o rei já nasce na família real. Ele já faz parte da realeza. Em uma democracia, o povo cria a Constituição. Mas fala, pastor, como assim? Todos os deputados, vereadores, senadores, todos eles foram nós que colocamos lá. Então nós temos autoridade para eles, e eles são representantes do povo. Por isso é tão importante você pensar e orar antes de votar. Porque no regime democrático, o povo decide o que vai acontecer com o seu país. Agora no reino não, as palavras do rei se tornam a lei. Em uma democracia, você pode ser dono de coisas. No reino não, o rei é dono de tudo. O rei é dono da terra, o rei é dono das pessoas, o rei é dono do gado, o rei é dono de tudo. Há uma grande diferença entre uma democracia e um reino.
Por isso muitas vezes nós não conseguimos entender a Bíblia, porque nós queremos colocar dentro da palavra de Deus pensamentos democráticos. Você quer pensar nos seus direitos, sem se esquecer que na verdade há um rei que governa. Sem você entender que há um rei que deve estar sobre todas as suas decisões. Certa vez Jesus estava com os discípulos no barco e Jesus acalmou a tempestade. E os discípulos ficaram atônitos e disseram: quem é esse que até a tempestade ele faz acalmar? Quem é esse? É o rei do universo. É o rei que governa tudo. É aquele que tem poder de fazer o mar se abrir. É aquele que tem o poder de andar sobre as águas. É aquele que tem o poder de fechar a boca do leão. É aquele que tem poder de alimentar o seu servo através do corvo. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Este é o rei que eu e você devemos entender, que devemos servir. Para que nós possamos viver a vida do reino de Deus, nós temos que ter a nossa mentalidade transformada. Porque nós nascemos no regime democrático, mas quando viemos para Cristo, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Fala para o irmão, meu irmão, você é um cidadão do céu. Nós só conseguiremos viver a vida do reino, preste atenção, se nós tivermos essa mentalidade democrática destruída. Se nós entendermos que há um rei que deve governar sobre a minha vida, sobre as minhas vontades, sobre todas as áreas da minha vida. Amém, igreja? Amém. Na Bíblia, é interessante, nós vemos muitas vezes na Bíblia, ao se referir sobre Deus ou sobre Jesus, a expressão Senhor. E nós usamos essa palavra em nossa linguagem cristã, podemos dizer assim. Temos costume de orar, de falar com Deus, chamando de Senhor. E muitos não sabem, mas só que a palavra do Senhor, ela não é uma palavra religiosa. Você sabia disso? A palavra Senhor é uma palavra de origem política. Por quê? Porque Senhor quer dizer que a pessoa é dona. Senhor quer dizer que a pessoa tem um governo sobre algo. Quando nós falamos Senhor, me abençoa, Senhor, eu te entrego, nós estamos dando o governo da nossa vida para Deus. Quando nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo que Ele é quem governa as minhas atitudes, é Ele quem governa as minhas propriedades, é Ele quem governa sobre tudo. Por isso a Bíblia nos ensina lá em Mateus 6, Jesus estava nos ensinando sobre o reino de Deus, e o que ele diz? Para nós não nos preocuparmos com as coisas deste mundo. Por quê? Porque Deus, que é o nosso rei, tem o reino é dele. E aí ele fala, aqueles que não têm rei, aqueles que vivem a sua vida de uma maneira diferente, eles precisam se preocupar com essas coisas. Mas vocês que fazem parte do meu reino, não precisam se preocupar, porque eu sou um rei bom e eu vou dar todas as coisas. Amém? Então nós fazemos parte de um reino que tem um Senhor bom, um Senhor maravilhoso, um Senhor que tem o poder sobre todas as coisas. E o reino, ele tem as suas características, o reino tem os seus princípios. Assim como todo país, um país onde há um rei, existem características que são importantes e que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o idioma. Nós precisamos falar a linguagem do reino de Deus. A linguagem do reino se identifica. A maneira como você fala, a maneira como você se dirige para falar com as pessoas, a maneira como você trata as pessoas, isso significa de onde você é. E quando você toma atitudes que outras pessoas não tomariam, as pessoas falam, você é diferente. Dependendo do que você faz, você não é nem desse mundo, porque não é normal. Isso, se alguém falar que você não é desse mundo, você glorifica a Deus, fala língua estranha, dá um pulinho, gira no manto, porque isso é de Deus. É de Deus. Alguém fala, você é diferente. Tem pessoa que fala, não, estou igual, não tem nada a ver, não preocupa, não. Eu sou mesmo, eu sou um cidadão do céu. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Então entenda, a nossa linguagem tem que ser diferente. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso para ser crucificado,
identificado, Pedro estava conversando com algumas pessoas, mesmo com medo, eles identificaram que Pedro fazia parte do grupo de Jesus. Por quê? Porque a maneira como Pedro falava já era diferente. Qual é a maneira que você fala? Suas palavras são palavras de amor? São palavras de compaixão, de gratidão, palavras generosas, ou são palavras pesadas? As suas palavras dizem de qual lugar você é. Ou você é do império das trevas, ou você é do reino de Deus. Outra coisa muito importante, uma característica de reino, de lugar, de país, o seu território. Todo país tem um território. E o nosso país, que é o reino de Deus, também tem um território. O nosso reino, o território do reino de Deus, são os céus. A Bíblia diz que há uma cidade celestial, há um país celestial onde nós iremos viver com Deus. Este lugar é o nosso lugar. Então nós precisamos entender, a Bíblia diz, não ajuntai tesouros na terra. Por quê? Porque aqui não é o seu lugar, mas ajuntai tesouros no céu. Que tesouro que eu posso ajuntar no céu? Será que eu consigo levar o meu dinheiro para o céu? Será que eu consigo levar o meu carro para o céu? Será que eu consigo levar o meu blazer para o céu? Não! O tesouro que eu devo ajuntar para o céu é o amor às pessoas. É amar a Deus acima de todas as coisas. Amar as pessoas como nós devemos. Ajudar, ter compaixão, ser generoso. E todo reino, todo país, ele tem uma constituição. Existem leis que regem aquele local. E nessa constituição, podemos chamar assim, nós vemos o quê? Aonde se encontram as leis do lugar, aonde se encontram as promessas feitas aos cidadãos, aonde se encontram os privilégios que os cidadãos têm por fazer parte daquele reino. Nós podemos ver os deveres dos cidadãos, podemos ver os direitos dos cidadãos. Tudo que nós precisamos para viver no reino de Deus na terra está na Constituição do céu. E qual é a Constituição do céu? A palavra de Deus. Tudo que você precisa saber para viver a vida do reino está aqui nesta palavra. Tudo que você precisa saber para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, está aqui nessa palavra. Ah, mas eu não sei como fazer. Leia a Bíblia. Ah, mas o que eu preciso fazer? Nós somos muito preguiçosos. É como... Tudo que eu estou falando para você aqui é algo espiritual, tá? Nós ainda fazemos parte de uma nação e muitas vezes, como brasileiro, você não sabe os seus direitos. Tem gente que não sabe. Estava falando com um amigo meu, a esposa dele ganhou um nenê essa semana e ela está desempregada, mas ela já trabalhou registrado. E eu falei para ele, pode correr atrás que ela tem direito ao auxílio maternidade. Eu falei, ela vai receber um salário, vai receber um salário, não recebeu. É um direito, tem pessoas que não sabem. E como cidadão do reino de Deus, você tem tantos direitos, tem tantas coisas que estão à sua disposição, mas por você não conhecer, você não toma posse. Há muitas coisas à nossa disposição e nós precisamos conhecer a Constituição, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que muitos de nós vivemos aprisionados? Por que muitos de nós vivemos debaixo da acusação, debaixo de medo? Porque nós não conhecemos a palavra, não conhecemos os nossos direitos como filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz em Gálatas que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Então, se você é cidadão do reino de Deus, então posso essa palavra, você é alguém livre. A Constituição, a palavra de Deus diz, a Constituição dos céus diz que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que nós fomos transportados para o reino de Deus. E estando aqui no reino de Deus, queremos viver baseado em princípios do império das trevas. Você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Todo reino, todo país tem uma cultura. E no reino de Deus existe uma cultura. A cultura tem a ver com a manifestação do estilo de vida dos cidadãos daquele lugar. Como eu disse, Deus não enviou para nós uma religião. Deus, Ele trouxe uma cultura. A cultura do reino dele. Todo reino se manifesta através da sua cultura. O alimento que o povo come tem a ver com o lugar onde a pessoa é. Então, nós vivemos em um país gigante.
Em cada lugar do Brasil tem um tipo de comida. Nós temos até um desejo, um projeto no nosso coração de fazer uma festa típica aí, com comidas de todo o Brasil. Há um desejo no meu coração, acho isso muito legal. Em todo lugar você vai, tem aquela comida que é característica. E como cidadão do reino de Deus, nós precisamos entender, nós só podemos nos alimentar da comida do nosso reino. Isso tem a ver com nós entendermos o propósito de Deus para nós. Todo reino tem uma língua que o define. Todo reino tem um estilo de vida que o define. Todo país tem o seu estilo. Toda nação, todo reino tem um estilo. Quando as pessoas encontram alguém que está em outro país, ela logo já vê, aquele cara não é daqui, aquela mulher, aquele casal não é daqui. Você consegue ver, não é? Como já encontraram? Eu trabalho lá no Brás, na região do Brás, e lá tem muito boliviano, muito boliviano, e pessoas de outras regiões aí da América do Sul. E você percebe nitidamente, pela aparência, pela língua, que não são brasileiros. É nítido. Entenda o que Deus quer falar com você nessa noite. Tem que ser nítido que você é um cidadão do reino de Deus para as pessoas. As pessoas não precisam ver o seu RG espiritual, as pessoas precisam ver em você, Jesus. Há um selo do Espírito em mim e em você, amém? Glória a Deus. Então sempre que alguém te perguntar por que você é diferente, você fala, porque eu sou cidadão do céu. Amém? Glória a Deus. E nós percebemos no texto de Mateus capítulo 4 versículo 17, foi a primeira vez que Jesus ele começa a ministrar a palavra de Deus. Ele institui o reino de Deus aqui na terra. Lá em Mateus 4,17 o texto diz assim: desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essas foram as primeiras palavras de Jesus em seu ministério. A primeira pregação de Jesus foi isso: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando nós estudamos de teologia, a primeira vez que nós ouvimos algo vai trazer uma conotação para o resto do assunto que nós veremos sobre aquilo na Bíblia. Jesus ele veio para nos mostrar o caminho do reino de Deus. E quando ele diz, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, ele queria chamar a atenção para o povo. Ei, eu não vim aqui só para te curar de uma enfermidade, eu não vim aqui para te libertar de um demônio, eu não vim aqui para ressuscitar pessoas, não, eu vim aqui para demonstrar há um reino de Deus, e eu vim para inaugurar esse reino na terra, para mudar a vida de vocês. Jesus veio para isso, mas para que os homens e mulheres pudessem ser transportados para esse reino, é necessário uma primeira atitude: arrependimento. Ninguém que não se arrepende da sua vida mundana, da sua vida pecaminosa, pode viver a vida do reino de Deus. Ninguém que vive uma vida de pecado, uma vida de destruição, pode viver a vida do reino de Deus. Para isso nós precisamos nos arrepender. Arrependimento tem a ver com mudança de mente. Arrependimento tem a ver com mudar a atitude, mudar a roupa. Jesus disse, arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. Quando nós nos arrependemos, temos a mente mudada, nós podemos sermos inseridos nesse reino. Como eu disse agora há pouco, lá em Mateus, Jesus explicando sobre o reino, ele diz, ei, mude a sua mentalidade, eu cuido de você. Agora você faz parte do meu reino, eu supro as suas necessidades. Você só precisa se preocupar em buscar o meu reino. Busque o meu reino, busque a minha vontade, busque o Senhor em primeiro lugar, o Senhor da sua vida, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não há falta de nada. No reino de Deus não há falta de nada. Você precisa de justiça, no reino de Deus tem. Você precisa de paz, no reino de Deus tem. Você precisa de alegria, no reino de Deus tem. Tudo o que nós precisamos de bom existe no reino de Deus. E nós precisamos assumir essa identidade de cidadãos do reino de Deus. Fala para o irmão do seu lado, irmão, assuma a sua identidade.
Isso vai fazer toda a diferença. Quando nós assumimos a nossa identidade como cidadãos de onde nós somos, entenda, nós precisamos ter orgulho disso. Nós vivemos num país que não é muito patriota, mas quando se trata de futebol, Copa do Mundo, agora diminuiu um pouco, mas sempre na Copa acontece uma comoção patriota que até, nossa, bandeira do país, pinta a cara, nós se envolvemos num negócio, aí tem um cântico aí do nosso país, né? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E a gente canta essa música quando o Brasil joga na Copa, fica todo mundo empolgado, feliz, colocamos até telão na igreja, cantamos, vibramos, fazemos um monte de coisa. Trazemos esse patriotismo à flor da pele. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Você precisa ser um patriota em relação ao reino de Deus. Você precisa ter orgulho de fazer parte do reino de Deus. Você precisa falar, bater no seu peito e falar, eu faço parte do reino de Deus. Nós, como cidadãos do reino de Deus, e peregrinos nessa terra, o que nós estamos fazendo aqui? Para que Deus permite ainda que nós fiquemos nesta terra, sendo que aqui não é o nosso lugar? Nós estamos aqui apenas para sofrer, estamos aqui apenas para passar por dificuldades? Não! Deus tem um propósito de deixar aqui neste lugar. Deus quer que eu e você entendamos. Deus nos chamou para sermos, neste tempo, colonizadores da terra. Sabe qual é a função de um colonizador? Um colonizador é alguém que traz a cultura do lugar que ele é para o lugar onde ele está. O Brasil, todos sabem, foi descoberto por um país, Portugal. Havia um rei em Portugal, mandaram homens para cá para colonizar o país. Qual foi o objetivo de muitas pessoas virem de Portugal para cá? Trazer a cultura do lugar, trazer a maneira de se portar, trazer a maneira de falar, trazer a maneira de negociar. Nós somos um país colonizado por outro país, e muitas das nossas características são por conta dos nossos colonizadores. Deus tem o objetivo de te manter aqui neste lugar. Você é um colonizador. Você pode influenciar. Você pode fazer parte da geração que foi levantada por Deus para colonizar esta terra. Amém? Amém? Nós somos responsáveis. Deus te escolheu. Você que entregou a sua vida para Jesus ontem, você que pode estar fraco na fé ainda, Deus quer te fortalecer nesta noite, mas Deus quer que você entenda, você foi escolhido para colonizar a terra. Somos responsáveis por transmitir a cultura do céu, os costumes do céu, a vida do céu aqui para a terra. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós, a igreja. Por quê? Porque nós fomos revestidos de poder e autoridade pelo nosso rei. O teu rei te deu autoridade. O teu rei te deu autoridade. Fala para o irmão do seu lado, o seu rei te deu autoridade. Você é um peregrino na terra, mas há uma autoridade de Deus sobre você. Ninguém pode te tocar, porque é uma autoridade do rei dos reis sobre a sua vida. Aleluia! Deus criou uma ordem muito clara na palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: Deus abençoou quando criou Adão e Eva e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus nos deu autoridade. Nós fomos chamados para colonizar a terra, para sermos influência sobre as pessoas. Quando um grupo de pessoas vai para algum lugar para trazer influência para aquele lugar, aquele grupo de pessoas, ele não é influenciado, ele influencia. Sem que a pessoa perceba, ela começa a viver a cultura daquelas pessoas. Em muitos lugares, tem algumas cidades, eu não vou me lembrar, por exemplo, eu me lembro, outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma cidade, aqui em São Paulo, que ela foi colonizada pelo povo holandês. E é impressionante, aquela cidade é toda como se você estivesse na Holanda. As casas são iguais na Holanda, o costume das pessoas, as roupas, estão aqui no Brasil.
aquilo que foi designado para eles. Eu e você fomos designados a colonizar. Nós podemos mudar o nosso bairro. Ei, você pode mudar o seu bairro. Você pode mudar a sua família. Porque a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você pode. Você não pode se conformar, mas ninguém está te ouvindo. Se posicione. Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida. Você vai colonizar o seu bairro. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Seu bairro será colonizado por você. Nós precisamos tomar o posse da nossa identidade. Sabe, muitas vezes nós somos como aquela pessoa que tem autoridade, mas não se posiciona. Vocês imaginam se chegasse aqui um general do exército brasileiro, ele chegasse aqui e ficasse ali no canto, sem nós sabermos quem ele era, e não falasse uma palavra, e acabasse o culto e fosse embora, e nós iríamos ter aqui uma presença ilustre de um general do exército que não se apresentou, que não conversou com ninguém e que não permitiu que ninguém o conhecesse. Muitas vezes, como filhos de Deus, filhas de Deus, homens e mulheres que têm palavras de Deus para mudar o destino de pessoas, nós ficamos calados. As coisas acontecem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e você não se posiciona. Você é filho de Deus, há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você deve colonizar a sua família. Não aceite. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Eu já falei isso outras vezes, mas isso é muito importante que você grava. Entenda, a porta do inferno não prevalecer não significa que nós estamos acuados com medo do inferno, com medo do diabo. Não, significa que nós estamos indo em direção ao inferno, para saquear o inferno, e elas não vão prevalecer contra nós. Não significa que nós estamos com medo do diabo, preocupados, acuados, com medo escondido. Ai, tomara que ele não arrume a porta. Não, nós que estamos indo lá para arrumar a porta, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Somos colonizadores do céu, a autoridade, o rei te deu o selo dele. Sabe, quando Jeremias foi, ele estava cativo, e a cidade de Jerusalém estava destruída. E ele conversou, ele era copeiro do rei, conversou e falou: rei, estou triste, ele falou: que está triste, e a cidade destruída. O rei falou: eu vou te dar a autoridade para você ir lá e que você possa reconstruir essa cidade. E aí Jeremias falou para o rei: rei, mas faz o seguinte, escreve carta, coloca o seu selo, porque por onde eu passar, os reis, os exércitos precisam entender que já me dá autoridade. E quando ele passava por alguém, ele mostrava aqui, ó, eu sou autorizado pelo rei. Há um selo do rei nessa casa. Há um selo do rei sobre a sua vida. A autoridade de Deus sobre a sua vida. Você pode avançar. Entenda, em todas as áreas da sua vida. E a Bíblia fala algo muito importante sobre o reino de Deus. Já estamos caminhando para o final. Nós ouvimos em nosso tempo que o mundo está para acabar. Quando já ouviu isso? Estamos no fim dos tempos. E há um mito que diz que Jesus só vai voltar quando todo o mundo já tiver ouvido falar sobre Jesus. Irmãos, nós prestem bastante atenção nisso. Nós estamos na era da tecnologia. Eu posto alguma coisa no Instagram, se alguém no Japão me seguir, ele vê na hora. Nós temos um tempo onde todas as informações são muito rápidas. Se existe algum lugar ainda onde a palavra Jesus não foi anunciada, está por muito pouco tempo para que isso termine. Só que há algo muito interessante sobre o reino de Deus. O reino de Deus que veio através de Jesus. Há um texto lá em Mateus 24, eu quero ler com vocês, que fala sobre esse fim, que vai muito além do nome de Jesus ser conhecido pelas pessoas. Certa vez os discípulos chegaram em Jesus falando sobre o reino de Deus, sobre o fim desse império de trevas. Jesus fala com os discípulos e os discípulos falam: mas mestre, quando que vai vir o fim? Quando que vai acabar tudo isso? E aí Jesus fala, esse texto que eu quero ler com você rapidamente, de Mateus 24, o texto diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares.
mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aleluia. O evangelho, a Bíblia diz que quando o evangelho do reino, repita comigo, o evangelho do reino for pregado em todos os lugares, virá o fim. A Bíblia não diz quando for falar o nome de Jesus, quando todo mundo souber, não. A Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado em todos os lugares, assim verá o fim. E nós podemos perseverar em nosso tempo. O evangelho do reino não tem sido pregado em todos os lugares. Nós temos visto um outro evangelho, o evangelho da satisfação pessoal, da conquista humana, da prosperidade material, o evangelho da cura, o evangelho da profecia, um monte de evangelho, mas o evangelho da justiça, da paz, da alegria, o evangelho que não é comida, não é bebida, não é prazer natural, esse evangelho tem sido deixado de lado. Mas Deus levantou a comunidade cristã Revival para ministrar o evangelho do reino, para sermos consumidos por esse reino, para que nós possamos entender há algo muito maior do que a prosperidade material, algo muito maior que você ser curado de uma enfermidade, algo muito maior que seus problemas pessoais sejam restaurados, sejam solucionados. Há um reino de Deus disponível para você, um reino de justiça, de paz e de alegria. Jesus veio muito mais para se satisfazer com coisas naturais. Jesus veio para mudar o seu destino. Você e eu estávamos condenados ao império de trevas, mas Jesus veio para nos transportar para o reino de justiça, paz e alegria. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele sabe muito bem como é a vida do reino, e Ele nos dá a direção. O Espírito direciona. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos viver a vida do reino? Porque nós não damos ouvidos ao Espírito. Qual é o evangelho que você tem vivido? A palavra evangelho significa boas novas. Há novidade para o povo, há uma novidade para o mundo. Há um reino de Deus, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de justiça. E eu e você fomos responsáveis por transmitir este reino. Paulo, ele ensina em relação ao evangelho. E talvez pensando nessa vida do reino que o Senhor nos diz, que não nos apegar às coisas. Olha só o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7. O que quero dizer? E o que é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se nada usassem. Porque a forma deste mundo presente está passando. A forma deste mundo presente está passando. Paulo diz: parem de se apegar às coisas deste mundo. O reino de Deus está à minha e à sua disposição. Irmãos, eu quero deixar uma pergunta para você, para que você avalie, para que você reflita. Será que nós, como igreja, temos vivido a nossa vida baseada nos princípios do reino de Deus? Será que nós conseguimos entender qual é a importância que nós temos aonde nós nascemos? Será que você consegue entender a importância que você tem lá na sua casa, lá no seu trabalho? Será que você consegue entender que você não é alguém qualquer? Que Deus te transportou do império de trevas para o reino de amor? Se nós não entendermos isso, nós viveremos uma vida frustrada. E o Senhor quer que você seja exitosa na sua tarefa de colonizador do reino de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu e você fomos chamados
Sabe o que é interessante, irmãos? Muitas pessoas acham que podem escolher Jesus. E pessoas dizem, quando minha vida melhorar eu vou. Não, um dia eu vou, agora eu sou muito novo. Mas que as pessoas não entendem é que nós somos escolhidos por Ele. A palavra de Deus diz que nós somos atraídos por Ele. Você faz parte do reino de Deus, não porque é uma escolha sua, mas porque Ele te escolheu, porque Ele vê capacidade em você, porque Ele vê em você potencial, porque Ele te ama. Sabe por que você foi escolhido? Porque o Senhor vê em você características de alguém que pode colonizar o lugar onde você está.